Só um milagre em si acontecer. Eu fico olhando a dinâmica da nossa igreja. Eu amo. Então, eu amo. Já deixo claro. Eu amo essa confusão toda. Gosto demais. Quando as coisas falham, dão problema. É mesa que está colocada no lugar errado. Gente que está apertada ali no canto, tocando quase um em cima do outro. É igreja. Aqui não é um clube. É igreja. E eu me espelho muito nas igrejas africanas, que muitas vezes, sem nada disso, estão debaixo de uma árvore, cultuando, louvando, dançando, celebrando, vibrando. Que a nossa tecnologia não venha atrapalhar o nosso culto ao Senhor, mas que possa facilitar, para que as pessoas possam nos ouvir bem, possam entender a mensagem, e que a gente nunca perca esse jeito nosso de ser. E aí talvez, eu vim com uma... Mas vou mudar. Vai para 1 Coríntios, para ver se tem... Talvez para você tentar entender o que aconteceu aqui, como igreja. 1 Coríntios, deixa eu só ver aqui, para não errar o texto. 1 Coríntios capítulo 9. Seria o capítulo inteiro, para a gente poder pegar a ideia, mas não tenho tempo. Então eu vou pegar do 15, mas eu explico todo o contexto para você poder se encaixar e entender o que a gente está falando. Então, capítulo 9, versículo 15. Mas deixa eu explicar uma coisa. Quem escreveu 1 Coríntios foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, ele tem notícias dessa igreja, e essa igreja está uma bagunça. Então ela tem problema, na verdade ela tem vários problemas. A começar que ela já está dividida. Você vai ver os primeiros capítulos e falar assim, o que está acontecendo com vocês aí? Tem gente que são aqueles que torcem pelo Paulo, outros por Pedro, outros por Apolo, e alguns por Jesus. Jesus aí desceu a categoria dele. Olha que negócio. Trazendo para o nosso dia, a igreja de Corinto era assim, olha, eu sou do pastor Henrique, do pastor Reinaldo, trazendo de volta, eu sou do pastor Márcio, eu sou de todos os pastores que aqui a gente tem, Rodrigo, Sato, Emanuel, Rafael, Juarez, e os demais pastores que ainda vão vir, Cola, Cristiano e Eric, todo mundo que está fazendo teologia, meu Deus, é muito. Imagina a igreja dividida. Lá eles só tinham 4. Aqui, dá para a gente se dividir em 10. E Paulo fala assim, olha, ninguém está acima de Jesus. Vocês estão errando. Porque ninguém morreu na cruz por vocês, a não ser Jesus. E aí ele começa a orientar. Depois surge um outro problema. Da imoralidade. Um dos membros estava pegando a esposa do pai. E convivendo como se nada disso não fosse anormal. E aí ele dá uma orientação nesse sentido. Como a gente deve se relacionar, com quem a gente deve se relacionar, qual é o papel do homem, o papel da mulher dentro do casamento, na área sexual também, ele vai mostrando. Por último, ele começa a falar sobre a questão das comidas sacrificadas a ídolos. E aí há uma confusão, porque é uma igreja que é composta de gente que era gentil, quando eu falo gentil, que não era judeu, não fazia parte do povo de Israel, e outros faziam parte do povo de Israel.
aqueles que faziam parte do povo de Israel não podiam comer qualquer alimento. Eles tinham alguns alimentos que tinham, presta bem atenção, restrições, porque eram tidos, considerados como impuro. E havia os gregos, esses gentios, que não eram desse povo, que comia de tudo. Só que a cidade de Corinto, ela é peculiar, ela tinha um monte de templos, inclusive a deusa Afrodite. E uma das coisas que chama a atenção é que todas as carnes que eram sacrificadas nesses vários templos eram depois vendidas nas feiras livres. E muitos comiam dessas carnes. Então há uma confusão. Agora imagina, você que não pode comer qualquer tipo de carne, aquele que acha que pode comer qualquer tipo de carne, como é que a gente vai conviver junto? Como é que a gente vai celebrar? Como é que a gente vai andar junto? Porque se eu como qualquer carne, aquele que é judeu vai se sentir escandalizado. E aquele que é grego que acha que não tem problema comer qualquer carne, vai se sentir restrito na sua liberdade. E aí, como é que se resolve isso? Na mentalidade de Paulo, ele vai explicar nesses capítulos da seguinte maneira, presta bem atenção, é muito racional e lógico. Gente, existe outro Deus a não ser o nosso Deus? Não existe. Então, toda carne sacrificada a esses ídolos criados pelos homens não tem fundamento. Porque o nosso Deus é o único. Então, quem tem esse tipo de pensamento poderia comer de qualquer carne, porque sabe que ela vem da criação que o próprio Deus fez. Mas Paulo vai falar assim, olha, mas tem algumas pessoas, presta bem atenção, que não têm esse entendimento. E aí ele começa a falar da liberdade. Então, o que eu posso fazer? E Paulo fala assim, olha, que a nossa liberdade, que entende que pode comer de qualquer coisa, não venha servir de pedra de tropeço para aqueles que não têm esse mesmo pensamento. Diante disso, chega no capítulo 9, agora, além dessa confusão toda, e eu estou resumindo, bem, o capítulo 9, Paulo começa a defender o seu ministério pastoral, porque as pessoas estão criticando ele. Ele que ajudou, deu o pontapé inicial da igreja, agora está sendo descartado. E aí ele começa a reivindicar, ele começa a trazer à memória o papel dele nessa igreja. E aí ele vai falando assim, olha, poxa, logo no início do capítulo, olha, eu não recebi nada de vocês, né? Mas eu sei, por exemplo, que os outros discípulos, assim como Pedro, quando viajam e são sustentados pela igreja. Tanto ele quanto a esposa. Você vai ver que os discípulos viajavam com as suas esposas. Ele fala assim, eu e Barnabé não. Mas a gente também não tem direito. E aí ele apela para a lei. A lei mosaica, que diz o seguinte, no capítulo 9, versículo 9, está escrito na lei, não amordace o boi, enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso, com os bois que Deus está preocupado, ele já faz uma pergunta, e nessa pergunta já está a resposta, Deus não está preocupado com o boi. Deus está preocupado com o trabalhador que trabalha e não desfruta do trabalho que ele executou. E Paulo vai confirmar isso. Então ele está falando assim, olha, então esse não é um problema. E aí entra, presta bem atenção, no capítulo 15, no versículo 15, que a gente vai ler, que aí ele vai explicar toda essa parte e entra no versículo 15. Todavia eu não tenho me servido de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na expectativa de que façais dessa forma para comigo, porquanto me fora melhor morrer a permitir que alguém me prive dessa minha honra. Então Paulo ele fala assim, olha, eu trabalho para vocês, eu me esforço, ele era fazedor de tenda, e ele fala assim, olha, para mim é um privilégio fazer isso. E ele vai justificar o porquê, versículo 16. Porém, quando prego o evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a minha é imposta a obrigação de proclamar. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Porquanto se prego de espontânea vontade, tenho direito à recompensa.
Entretanto, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo a missão a mim confiada. Qual é, portanto, a minha recompensa? Tão somente esta, que anunciando o evangelho, eu apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Porque embora seja absolutamente livre de todos, fiz-me escravos de todos, para ganhar o maior número de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, para que os que estão subjugados pela lei, tornei-me como se estivesse igualmente sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela fé, ou pela lei, para que os que estão sem lei, tornei-me como se lei vivesse, embora não esteja livre da lei de Deus, mas submisso à lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos, presta bem atenção nesse texto, tornei-me semelhante a fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar coparticipante dele. Olha que coisa linda isso. E aí entra um texto que às vezes as pessoas leem só ele, e aí dá um erro de interpretação gigante, que é esse texto: não sabeis que entre todos que correm no estádio, na verdade, somente um recebe um grande prêmio? Correi de maneira que os alcanceis. Por que ele está falando para o Corinto? Porque aqui acontecia, a cada 2 anos, uma competição atlética, que só perdia para os Jogos Olímpicos, que era aqueles que você vai ver nos filmes, que os caras trabalhavam lá, e o que eles ganhavam? Aquele matinho, que colocava aqui, e aquele lá era o grande prêmio. Tá certo que esses aqui também não valem nada, mas ainda é mais bonito. E o texto diz que eles correm, os atletas se esforçam, se esmeram, para ganhar um prêmio, presta bem atenção, que ele se perde. É só você pegar uma plantinha, cortar, coloca na cabeça, você vai ver o tempo que ela vai durar. Ele fala assim, eles estão fazendo tudo isso porque se achavam reconhecidos pelos deuses e abençoados pelos deuses e ganhavam aquela coroa. Paulo está falando assim, olha, presta bem atenção. Então, quando ele está falando aqui, Corinto entendia o que ele estava falando, porque era uma cidade que tinha essa prática rotineira de esporte, e via constantemente pessoas se esforçando para ganhar os favores dos deuses, que são os deuses gregos, que depois são absorvidos por romanos, mas não vou entrar nesse detalhe. E aqui ele continua: todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, isso sim, para obter uma coroa que logo se desvanece. Lembra da coroa que eu falei que ela acaba? No entanto, nós não dedicamos para ganhar uma coroa assim. Nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem apenas soca o ar, mas esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que Paulo está querendo dizer aqui? O que ele está querendo nos ensinar e que tem a ver talvez com tudo que nós estamos fazendo hoje, nesse final de semana, e às vezes na célula, em outros momentos da nossa igreja? Paulo está falando aqui que não é questão dele se esforçar, se esmerar, buscar alcançar o Senhor com a sua própria força, pensando na eternidade. Sabe por quê? Porque diferentemente das competições humanas, que a gente tem que se esforçar, a gente tem que se dedicar, nessa competição para chegar ao céu, viver um novo céu, numa nova terra, onde é o nosso destino, quem competiu por nós foi Jesus. Então vou repetir.
Eu estava conversando com a Noemi, eu falei, Noemi, cuidado com essa Olimpíadas. Ela falou, como é ruim ter alguém que conhece teologia. Ou tenta, né? Eu falei, por quê? Porque talvez você pense que você vai chegar até o Senhor através do seu próprio esforço, do seu mérito, da sua dedicação, da sua participação da igreja, fazendo uma coisa, outra coisa, e pense que é isso que é esmurrar o seu corpo. Não tem nada a ver isso com o que Paulo está falando. Paulo está falando que ele esmurra o corpo, sabe para quê? Para que ele não venha desfrutar da glória que há de vir sozinho. Ele está falando que ele se esmera, que ele se esforça, que ele subjuga o corpo para poder pregar o evangelho a todos, para fazer o Senhor Jesus conhecido a todos. Então, quando você começa a ver essa loucura que foi esse culto, é o ministério infantil. Vamos começar desde o início da semana, começa com as células. Elas estão reunidas para quê? Para fazer Jesus conhecido. A gente vem orar, para quê? Para ter intimidade no nosso relacionamento com o Pai e com aqueles que congregam na nossa mesma comunidade. Nós estamos nas escolas, nós estamos nas ONGs, nós estamos nos abrigos, para quê? Para fazer Jesus conhecido. E ele está falando aqui, no caso de Paulo, ele fala assim, olha, eu já entendi. Se eu preciso sentar como um judeu que não come carne de porco, um bacon, uma panceta, eu não vou comer, porque mais do que comer, eu estou preocupado com a pessoa que está ao meu lado. E aí ele vai falando assim, então presta bem atenção, talvez você fale assim, mas eu tenho liberdade para comer o bacon. Glória a Deus. Mas mais importante do que a minha vontade de comer aquela panceta, torradinha, uma farofa. Oh, Jesus, tem até água na boca, não sei se eu estou com fome. Sai da minha... Mais importante do que isso é a relação. Eu não vou sentar para comer a comida. Eu vou sentar por conta da relação. E eu tenho que ter, presta bem atenção, uma prioridade: fazer Jesus conhecido. Por isso que ele fala assim, olha, mas também eu vou sentar com os gregos. Glória a Deus. É porco na brasa. Lá em rancharia, gente, tu vê ele nas 3 fases: vivo, sendo morto e no prato. É um negócio impressionante. E pendura ele num varal. Eu nunca tive isso aí. A dona Francisca lá, o que anda, ela mata. Eu fico até com medo de andar, ela perceber, pensar. Graças a Deus ela enxerga bem. E vai parar na panela, gente. Estava lá, a gente tinha umas galinhas lá. Quando eu estava com o Zé Mildo de carro, de lá para cá. Tinha umas galinhas, a gente já colocou até nome nas danadinhas que estavam lá uns 3 dias. Depois o Zé Mildo está levando uma panela, a minha mãe fez para nós. Essa galinha estava dentro da panela, a gente estava trazendo para a viagem. Aí ele está falando, Paulo, voltando ao texto. Vocês pensaram que eu viajei, né? Voltando ao texto. Eu estou diante dos gregos, o que eu vou fazer? Eu vou comer com eles. Se eles não trouxerem a memória, se eles não falarem, olha, essa carne que você está comendo, presta bem atenção, é sacrificada a ídolo. Se eles já falarem isso, é porque na mentalidade deles, aquela carne vai lhe fazer mal e vai me deixar impuro. Então eu não devo comer por conta, não da minha consciência, mas por conta da consciência do outro. E aí o que Paulo está falando? Olha, presta bem atenção. Eu já sei que eu tenho que abrir mão da minha liberdade para que eu possa, presta bem atenção, alcançar o máximo de pessoas possíveis. O maior problema hoje é que quando a gente senta para comer, a gente está mais preocupado com a comida. É ou não é? Vamos abrir o coração. Você já sabe que é uma mensagem aqui, é vocês participando. Sim ou não? Eu já vi alguns até apontando.
Ai, vamos logo, ai, esse churrasco está demorando. Ai, meu Deus. Eu já queria estar aqui, já está com a carne assada. Tem alguns assim que são afogados. Né? Eu já queria chegar aqui, a carne está assada. Porque o mais importante nesse caso, na relação, é o quê? A comida. E aí a gente senta para comer. A gente não senta para se relacionar. Paulo, ele tem um alvo, presta bem atenção. Ele não se relacionava para atender às suas carências e suas necessidades. Paulo se relacionava para poder fazer Jesus conhecido. Agora isso vai exigir morte. Eu vou ter que me esmurrar, submeter a minha carne à vontade, porque como eu sei que eu tenho liberdade, eu quero fazer aquilo que eu tenho liberdade. Isso me custa. Me custa. E aí muitas vezes você fala assim, eu não vou fazer. E aí a gente vai vendo que a gente nesse mundo tão corrido, a gente não se relaciona com as pessoas para poder apresentar Jesus. Nós nos relacionamos com ela primeiro, porque a gente tem o objetivo de alcançar alguma coisa que ela tem. Ou de fazer dessa relação um trampolim para eu poder chegar aonde eu preciso chegar. Você já viu essa expressão que a gente precisa andar como águia? Sim ou não? Você precisa ser águia, porque você não pode andar com gente que é galinha, fica ciscando. Você tem que ir com águia, com aqueles que estão voando, para você poder se relacionar com aqueles que estão voando, para você poder alçar voos mais altos. É assim que estão nos ensinando. É ou não é? Então andar com quem é galinha vai te atrapalhar, vai só ciscar. Eu lembro de uma situação, mas na nossa família, a gente falando de gente que faz academia e tal, então a gente queria andar com gente que fazia academia para ver se a gente melhorava. Né? Mas tinha um de nós que estava um pouco acima do peso. A gente falou assim, ó, você está parecendo mais para uma galinha. A gente não vai conseguir voar com você. O Isaac, imagina, faz parte da nossa família. Então, ele é o nosso maior referencial olímpico. Um dia eu vou ser que nem ele. Mas enquanto isso, eu... Cola, Neto. E um comendo na casa da dona Zilda, afunda o outro. Porque lá a gente valoriza muito a relação. Voltando. Presta bem atenção. Dentro dessa dinâmica que Paulo está falando, ele fala que ele tem um alvo. Que ele não faz as coisas, não vive de maneira sem sentido. Não vive, surgiu essa oportunidade, eu vou lá fazer. Olha, não. Ele fala que ele tem um alvo na vida dele. Ele já sabe que o prêmio dele está lá esperando. Mas o desejo dele é de não chegar lá sozinho. O que isso tem a ver com essa loucura que foi esse culto? Tem que se fazer como criança para poder falar a linguagem dela. Tem que fazer como adolescente para poder falar a linguagem deles. Tem que estar presente no coral para cantar para adultos ou para toda a igreja. Tudo isso com um propósito só. Qual é? Fazer Jesus conhecido. Porque se a gente não entender isso, tudo que foi feito aqui atrapalha. Sim ou não? Não, o culto não deve ser assim. O culto tinha que tirar esses negócios tudo, porque o culto é para a igreja. Presta atenção, o culto nem é para você. Nós nos reunimos aqui para prestar culto a quem? A Jesus. Você viu as historinhas que eles contaram aqui?
Todas essas histórias foram contadas para as crianças. E hoje nós tivemos a oportunidade de ouvi-las contar para, lógico, com algumas alterações. Todos os cultos delas, houve apelo. Nós somos pecadores. Jesus morreu em nosso lugar. E só através dele podemos ter acesso a Deus. Ele é o único caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. É ele. Não tem outro caminho, Jesus. E você não pode sair desse culto sem saber quem é Jesus. Porque é ele que nos motiva a estar aqui, e aí quebra todo o paradigma, quebra todo o modelo, quebra toda a estrutura que a gente tem. Lógico que a gente não vai fazer de isso aqui todo culto, mas precisamos ter liberdade para quando o Espírito quiser agir entre nós. É ele que nos conduz a prestar um culto que serve ao nosso Senhor. E aí é legal você presentear, é legal você valorizar, é legal você ensinar, é legal fazer a apresentação das crianças para que os pais possam ouvir falar de Jesus. Agora isso tem um custo, gente, sabe por quê? Porque desde sexta-feira está uma loucura lá na minha casa. Não, na verdade já começa a semana. Porque está se arrumando. É gente fazendo, os filhos de vocês aqui trabalhando, gente passando aqui à noite. Meu, é um porre, saindo tarde, colando. A Noemi ainda chegou lá com umas almofadinhas. Eu falei, Noemi, que almofadinha é essa? Não, já disse que é por causa da coroinha. Eu falei, mas que diacho de coroa? Uma coroinha que está, um deles vai levar. Eu falei, Jesus. É chegando tarde em casa. É gastando dinheiro para que Jesus possa ser anunciado, proclamado. Isso tem que nos custar a nossa estrutura física, tem que nos custar. A gente está tendo dificuldade. Você viu a dificuldade da Ana aqui? O microfone fazendo assim, ó. Eu estou mais de perto agora do rec do som. A nossa estrutura, gente, está preso com uma fita isolante. Ai, que vergonha. Tem que nos custar, a gente tem que melhorar microfones sem fio. Para poder a Ana reger lá do fundo, da ponta, da onde ela quiser. Eu quero ver ela circulando aqui. São coisas. É um ônibus. Tem que nos custar, que alegria eu poder participar disso, de pegar as pessoas e trazer para cultuar conosco. Vou conhecendo uns cabra novo, cada viagem, né, filho? Já foi, já vão me evangelizando, eu vou me convertendo. Chega, é tanto tempo que eu já chego aqui convertido. De viagem. Não é? E tudo isso para quê? Para que o evangelho seja pregado. Ah, quem dera essa motivação de Paulo fosse a nossa. Ah, quem dera. Como é que seriam as células? Como é que seriam os nossos relacionamentos, os nossos encontros, o nosso tomar o café, o nosso conversar, o nosso andar junto? Como seria se a gente priorizasse Jesus ser conhecido? As visitas que faríamos. Talvez você fale assim, Jadson, mas cara, eu vou me sacrificar. Vai mesmo. Como vai? Jadson, vai. Mas por que a gente se sacrifica? Para alcançar o céu? Não. Mas para não chegar lá sozinho. Tem um vídeo, eu acho muito legal, é de um tempo atrás, Ubuntu. Parece até nome do Linux, né? De uma das versões do Linux. Ubuntu.
Você já viu esse vídeo? Que ele está falando que é uma corrida lá na África, e aí as crianças saem, tem um prêmio, né? Se eles ganharem, aquele que primeiro chegar, que nem aqui, ganharia o quê? Os doces. E o que nessa tribo eles fizeram? Eles deram as mãos, passaram a faixa juntos para celebrar. Quando eu olho Paulo falando isso aqui, é a mesma coisa. Ele está segurando a marcha, ele fala assim, para mim, o melhor é já estar na glória, mas eu vou ficar aqui ainda por conta de vocês que ainda precisam ministrar, mas olha, é incomparável o prêmio que eu já tenho para receber, mas enquanto eu ficar, e aí está vendo Paulo falando assim, olha, a gente precisa ter esse sentimento de dar as mãos, para levar o máximo de pessoas possíveis, e eu preciso ter isso como um alvo da minha vida. Por isso que você vai ver essas loucuras que acontecem aqui na CBP. Porque só estamos aqui porque a gente tem um alvo: fazer o nome de Deus conhecido e proclamado nessa Baixada Santista. Que mais coisas assim venham a acontecer. Você consegue imaginar? E ele diz assim, eu vou esmurrar meu próprio corpo, e vou fazer dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, presta bem atenção, eu mesmo não venha a ser reprovado. E aqui eu finalizo. Essa pregação, essa maneira de aprender a lidar com o outro que pensa diferente de você, mas você com uma intenção de falar do amor de Deus, ele fala, essa mensagem que você prega, Paulo está falando assim, olha, eu também vou fazer de tudo para que essa mensagem que eu prego, eu não venha a ser desclassificado por ela. Quer dizer que aquilo que eu prego, eu tenho que viver pautado naquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que a gente não venha a ser reprovado. Corramos para o prêmio. Pergunto, como é que a gente pode fazer isso nessa semana? Me dê dica aí. Como é que a gente pode fazer isso essa semana? Fazendo valer o que acabamos de ouvir. Minha mãe, hein? Linda, a senhora está certa. Quem mais? Quem mais? Fazer que outros venham a conhecer a Jesus através de nós. Às vezes fortalecer aqueles que estão fracos, e a gente só precisa fazer uma visita. Não é, dona Cida? É, porque a gente já fez algumas visitas, eu olho lá, está lá ministrando. Às vezes ninguém está vendo, está lá fazendo. Terça-feira tem 2, você quer ir junto? Fica em pé. Pode ficar, Cida. Olha, está aí, ó. Ela vai visitar 2 pessoas. A Tereza é externa, na minha rua, então já estou lá, né? Não adianta. Quem mais que dá para fazer? Vamos aí, gente. Fala aí para mim, gente, não é possível. Amar e servir as pessoas. Ótimo. Como é que a gente faz isso na prática? Tem um vizinho varrendo à frente da sua casa, à frente da casa dele? O que você faz? Jesus te ama só, ou vai pegar uma vassoura, colar nele lá e falar assim, eu estou aqui junto, para depois falar que Jesus te ama, porque senão... O que mais dá para fazer? Fala aí para mim. Tomar um café. Oh, glória. Aquele pãozinho de queijo, né? Dividido em 2. Você come só a metade e dá metade para o outro. Porque você não está ali para comer. Você está ali para quê? Anunciar Jesus.
O pessoal vai se reunir. A gente, olha, presta atenção. Semana que vem, se tu viu uma loucura aqui, vai ser o arraial. Porque o arraial enche aqui. É a coisa mais linda que tem. Todo mundo se quebrando. É gente arrumando prenda. Olha, e você fazer parte de vários ministérios, eu já estou sem roupa. Porque começa com o Guaraná que tinha que trazer hoje, vai indo, vai chegando. Quando chega lá, fala assim, acabou. Mas chega aqui é uma coisa linda. Mas não vem aqui só para comer, não. Vem aqui, traga pessoas para poder falar do quê? Do amor de Jesus. Procure a Fernanda e a Andréa Beltrão, que não está aqui. Está aqui? Não está. Procure, fica em pé, Fernanda. Pronto, ela é a nossa líder nessa área. Do arraiar. Fala assim, o que eu posso fazer, o que eu posso doar, como é que eu posso ajudar? Porque gente, não é ganhar dinheiro o arraiar. É falar do amor de Deus. É falar do amor de Deus. Dentro da nossa igreja, a gente está tendo um privilégio de ter vários autistas, gente. É a coisa mais linda e doida ao mesmo tempo. Porque os professores são doidos, eles não. Eles sabem se portar, gente que precisa aprender ao quê? A se comunicar, a falar, a cuidar, a amar, a servir. Porque, sabe de uma coisa? Vamos encontrar com eles lá, no céu. Então eles têm que ir com a gente. Conversando com a Dirley, eu tenho uma irmã, você sabe a Dirley, né? Desse tamanho, síndrome de Down. Ela está ralando, está aí, ó. Fica em pé, Dirley. Pior que ficando em pé também não vai fazer muita diferença. Senta aí. Você ralou esse final de semana? O que você fez? Pronto, falou de Jesus. Na EBF você serviu, né? No lanche, né? Ó, Dílio, eu também quero, viu? Você está vendo? Pode sentar, filho. Você entende o que eu estou falando? Que tipo de igreja a gente tem que ser? Os encontros dos Aviva Jovens. A gente aqui é interessante, a gente gosta de comer. Primeiro, a nossa igreja gosta de comer, isso é verdade. Os ensaios aqui do coral, estou quase entrando no coral, eles estão... por pouco, porque ele já começa com café. E um café abençoado, gente. Não. Os caras, além de cantar, servem. Que coisa mais linda. Você está entendendo o que eu estou falando? Qual é a sua parte nisso? Paulo, ele deixou isso aqui para que a gente pudesse melhorar. E às vezes dá a impressão, assim como vocês, que a gente só vem para o culto. E a gente quer ver a nossa cidade transformada, o nosso bairro transformado. Se a gente não esmurrar o nosso corpo para sair da frente da Netflix, do celular, para se relacionar com os outros, a gente não vai conseguir avançar. Deus nos chamou para anunciar o seu nome e mostrar para esse mundo quem Ele é, através das nossas ações e atitudes. E aí, nesse processo, você vai ser curado, vai ser restaurado. É isso. Ponto, acabou a mensagem. Passei 10 minutos. Mas tem um apelo. E quando eu falo do apelo, é que a gente está aqui por conta do nome, que é Jesus Cristo. Nós sabemos que Ele competiu por nós e nos deu a vitória. E qual é a nossa participação? Reconhecer o que Ele fez por nós. E nos render à sua autoridade e soberania. E se você quer fazer isso, eu gostaria que você repetisse essa oração que eu vou fazer aqui. Ok?
Vamos orar? Feche os olhos. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, que tenho andado pelos meus caminhos, tenho vivido fora da tua vontade, mas eu quero pedir perdão pelos meus pecados. E quero pedir que o Senhor entre na minha vida e faça morada. Em nome de Jesus. Amém.